Bom, já vou dar mais uns minutinhos, mais uns 2 minutinhos para o pessoal chegar. Daí eu vou estar iniciando, tá? Em respeito aos que já estão. Bom, boa tarde a todas presentes. Então, estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Me dá um ok. Eu acho que tem um atrasozinho da fala, mas me avise se estão vindo bem para a gente iniciar, né? Falar desse tema tão importante para nós mulheres, né? Sobre questão da saúde hormonal e principalmente nesse outubro. Oi, Marta! Nesse outubro rosa, né? Um pouco essa questão da saúde hormonal, ela tem muita relação com a questão da prevenção do câncer, né? Então é muito importante esse tema. E a gente tem bastante coisa para fazer para conseguir estar melhorando essa saúde hormonal. Que nós, nas mulheres, é uma coisa toda louca, né? Muito cíclica, essa ciclicidade, essas alterações hormonais antes da menopausa e depois da menopausa, a questão das intercorrências ainda é em decorrência de uma má saúde dos teus hormônios, tá? Então, eu vou estar iniciando, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou a Aline Harloff. Minha missão, ela é ajudar, auxiliar mulheres a otimizar a sua saúde e trazendo mais autoestima e energia para uma longevidade mais saudável e feliz. Tá? Isso que é o que faz o meu coração pulsar, né? Trabalhar com a saúde dessas mulheres, de nós mulheres. Então, o que nós vamos ver nessa pequena explanação sobre saúde hormonal? Conceito de saúde e terreno biológico. Oi, Maria Salete. Ambiente e genética. Pirâmide da saúde, que é uma forma ilustrativa de a gente olhar um pouco a saúde. Teia de interrelações do metabolismo, cascata hormonal, o que é estresse para o corpo, a base da saúde hormonal, uma atividade prática né? E a tarefa que para ficar para a semana para vocês colocarem em prática. Então, o que é saúde, né? Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Isso é a definição que a Organização Mundial da Saúde nos coloca. Mas eu gosto muito do conceito de Hipócrates, né? Que é o pai da medicina, e que ele fala que saúde é a harmonia do homem com a natureza.
o equilíbrio entre diferentes componentes do organismo, entre si e com o meio ambiente. Diferentes componentes do organismo. Então, parece que tudo está ligado. Saúde hormonal tem relação com outras partes do metabolismo, tá? Então, vamos ver um pouquinho isso e o que mais determina essa saúde. E vocês podem me colocar perguntas aqui, tá? Se eu estiver indo muito rápido, é só me colocar aqui no chat. E se tiver dúvidas, eu vou depois, em tempos, fazer pausas para estar respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então, há 300 anos, o olhar é voltado à doença. Quais as causas e o que fazer para prevenir ou combater essa doença? Por exemplo, nas doenças infecciosas, agora o Covid, né? O questionamento é: quem me contaminou? Qual foi o vírus? Qual foi a bactéria? Qual o antibiótico? Qual a vacina devemos usar para tal bicho? Mas uma coisa é importante a gente pensar. A pergunta ela devia ser outra, não quem me contaminou, mas por que eu, em meio a tantas as outras, fui desenvolver tal infecção? E nesse conceito, é o conceito de terreno biológico. Ou seja, nós somos um terreno, uma plantinha, que essa plantinha, ela vai estar... a gente vai estar regando essa planta ou não. Como que está a qualidade desse terreno é que vai influenciar na saúde dessa planta. E aí, Pasteur, que é o da pasteurização, do leite pasteurizado, dele que veio a questão da limpeza, da higiene, 0 bactérias. Só que, minutos antes da sua morte, ele fala que o germe não é nada, o terreno é tudo. Então, muito mais importante do que a bactéria, a doença, é como que está meu terreno. Meu terreno está propício para desenvolver doença? Ou meu terreno está propício para desenvolver saúde? E aí, como é que está o terreno de vocês? Então, é muito importante a gente refletir como que tá, como que eu estou cultivando a minha saúde, ou, se o contrário, eu estou cultivando doença. O que eu estou dando, com o que eu estou nutrindo o meu corpo? E a nutrição, ela vai muito além do que a gente come, tá? Um monte de fatores interferem nessa dança hormonal, tá? Tudo certo por enquanto? Me dê um ok, que daí eu vou estar continuando, tá? Então, é preciso perceber o meio ambiente que vive esse ser humano, ainda Hipócrates falando, que o ambiente altera a receita e não simplesmente o que está na receita vai acontecer, que é o conceito de epigenética, o ambiente que eu vivo, e esse ambiente é a alimentação, é o movimento, é o sono, os poluentes ambientais, tudo isso é meu ambiente. E esse ambiente, ele vai alterar a expressão dos meus genes. Tá? Então isso é muito importante. A genética ela tem um papel de em torno de 20%. Só que a gente ligar ou desligar genes de saúde ou doença está nas nossas mãos, tá? Então, um estudo sobre os fatores determinantes para a saúde na Universidade de Stanford, eles avaliaram que mais de 50%, que mais da metade da pizza, ela é o hábito de vida, ou seja, está nas nossas escolhas. Menor proporção é o meio ambiente em si, outra proporção é a genética e outra assistência médica em menor atuação. Tá? Então, a nossa saúde não depende do que o governo nos dá de saúde, tá? Ele é importante, mas não é o que determina. Não é o que vai dizer se eu vou cuidar ou não da minha saúde.
Então, o que que hábitos de vida saudável, né, é um conjunto de cuidados que elevam e equilibram sua energia, te deixando com mais vitalidade, mais disposição, fluidez e bem-estar. A gente tem no campo físico, mental, emocional e espiritual. E aí, eu trago para vocês uma pirâmide que eu considero a pirâmide da saúde, tá? Então, o que que é essa pirâmide da saúde, né? A pirâmide é o nosso corpo. E o que que está na base dessa pirâmide? O que que deixa essa pirâmide estável? O que que deixa ela bem bonitinha, né? Primeiro ponto, não, a ordem aqui não interfere, tá? Então a ordem dos fatores não influencia, tá? Depois eu quero dizer um conceito bem interessante para vocês, o que que é mais importante. Então, sono e descanso. Você descansa bem? Como que é a qualidade do teu sono? Tu acorda renovada? Pronta para mais um dia? Ou tu acorda acabada? Parece que passou um trator. Tu desperta ao longo da noite? Tu desperta no meio da noite? Tu demora para dormir? Ou qualquer coisa te faz acordar? Você consegue relaxar? Você consegue desligar dos problemas? É descansar realmente. Assistir a TV muitas vezes não é descanso. Até na realidade, às vezes agita mais do que descansa, né? Principalmente as notícias que a gente tem aí na TV. A atividade física, que eu prefiro colocar como movimento, porque a atividade física a gente pensa muito naquela questão daquela atividade programada, né? Só que se a gente olhar as blue zones, que são as zonas do mundo onde que tem maiores expectativas de vida, eles não praticam academia, eles não fazem uma atividade X, eles se movimentam, eles fazem tudo de bicicleta, a pé, eles fazem esforço, né? Então eles limpam a casa, é fazer esforço, é se movimentar, é deixar o teu corpo útil. Porque assim como uma máquina em desuso ela enferruja, o corpo sem uso ele também fica todo encarangado. Então a gente precisa estar nos movimentando. E aí nessa questão da Blue Zones, eles falam muito dos 10.000 passos, né? Isso ela tem uma relação muito com a saúde mental, tá? Então é bem importante de a gente ter uma vida ativa. Outro ponto importante é a nutrição básica, né? Então, comer mais vegetais, menos industrializados, comer comida de verdade, né? Então, a nutrição básica, consumir boas gorduras, isso é básico, base. Outro ponto, hidratação, né? Então, tomar água faz parte da tua saúde. Me diz como que o teu corpo vai limpar, vai levar um nutriente para a cabeça se o meio que ele transporta tudo é o sangue. E o sangue é o quê? Líquido. É água. Então, para você ter uma ideia, quando você está desidratado, o teu corpo ele vai puxar água, sabe da onde? Do teu cólon, no teu intestino grosso. E aí o que que acontece? As fezes ficam ressecadas. E você puxou água, vou falar bem grosseiramente, a água da merda, a água da bosta. Então assim, ó, quem não tomar água, toma água do esgoto, né? Então assim, ó, o corpo ele vai dar um jeito, nem que seja água poluída, mas ele precisa da água.
tá? Então eu considero ele um tema super importante que dá bastante pano para manga, sobre que água tomar. A gente pode conversar sobre isso uma outra oportunidade, tá? Tem muita questão sobre água, sobre purificadores, quando toma água. E a necessidade de água de cada pessoa. Se vocês quiserem, me coloquem as perguntas que daqui a pouco eu já vou parar para responder, tá? Contato com a natureza. Principalmente que a gente está cada vez mais online, né? Então, mais com celular, com computador, com todos esses mecanismos, a gente precisa descarregar. Ou seja, a gente precisa colocar o pé na terra, a gente precisa mexer na terra, e ter contato com a natureza. Isso é o importante. Hoje tem bastante estudos científicos mostrando que é o earthing, growthing, meu inglês não é nada bom, mas o que seria o aterramento mesmo, ele proporcionando questão de benefícios na saúde cardiovascular, na saúde como um todo, tá? Que horror, né, Marta? É a água do esgoto, né? O que mais? Estresse e ansiedade, né? Então, como é que estamos todos, né? Principalmente ainda vivendo essa questão da pandemia, né? Que pós-quarentena. A questão do estresse e ansiedade pegando bastante, e a alimentação muitas vezes costuma ser uma fuga, né? Alguém de vocês se identifica com essa questão da descontando a ansiedade na comida? É bem comum, né? E então essa questão, a gente tem coisas que a gente não tem como controlar, né? A gente não tem como controlar o que acontece no mundo, mas temos como controlar como que a gente responde às adversidades que o mundo nos apresenta, né? Então melhorar esse gerenciamento de estresse é bastante importante. Pensamentos, né? Qual é o padrão de pensamentos? Como que tá? O que tu tá pensando? São coisas que te fortalecem ou coisas que te enfraquecem? Que emoções que tu tens após ter os teus pensamentos? Você fica com medo, triste, ou você fica feliz, com esperança? Tudo isso vai causar toda uma dinâmica hormonal, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Fé, isso mesmo. Não estou falando religião, a gente não precisa ter nenhuma religião. Fé, espiritualidade é diferente de religião, né? Como que anda a tua fé? A fé é em algo superior. Quem tem fé anda, atravessa as dificuldades com mais leveza, porque acredita que tem algo, alguém, algo superior, uma força que nos protege. E a gente sente que nunca está sozinho, porque Deus sempre está com a gente. A gente, né, conforme cada religião, mas eu acredito muito que Deus está dentro da gente. Então a gente nunca está sozinho. E tudo tem um bem maior. Então a fé também, ela tem, isso é tudo que eu estou colocando é pautado cientificamente, não é coisa tirada da minha cabeça, né? E o que eu vejo é o quanto que isso impacta realmente na tua saúde. E o outro ponto é o amor, né? As emoções. E o que eu vejo muito, e até eu mesmo em momentos, em grande parte da minha vida, o amor próprio. Não é esse amor de homem, mulher, de casal, né? De casal, quer seja ele como seja, mas o amor por si,
o amor pelo mundo, o amor pelo próximo. E quando eu não cuido, quando eu não tô nem aí para onde que vai o meu lixo, quanto de amor que eu tô tendo? Porque aquele lixo que a gente joga fora e não tá nem aí, vai voltar para o teu alimento. Não existe fora. O como eu trato o mundo, eu tô me tratando. E isso é muito importante. Consciência ambiental. E como eu trato o próximo? Eu xingo o próximo no trânsito? Eu fico irritado por qualquer coisa? Isso também é, porque é tudo um espelho. Quando eu tô xingando o outro, eu tô xingando a mim mesmo. Não existe fora. Tá tudo dentro. Então, isso aí tudo é a base para nossa saúde. E aí, depois disso, né, que eu tenho a minha nutrição básica, tal, o que que vem? O que que vai impactar na minha saúde? Na minha saúde hormonal. Isso aqui é a base da nossa saúde. Tudo vem depois. Segundo ponto são as sensibilidades alimentares. Mas como assim? Eu não me tolero todos os alimentos. Esse assunto, ele dá muito pano para manga, mas assim, praticamente todo mundo em algum momento da vida vai ter alguma sensibilidade alimentar. E não é aquela coisa de comer o camarão e ficar vermelho. E sim, são as sensibilidades tardias, quer seja pelo excesso do consumo de determinado alimento, quer seja pela monotonia alimentar, que também vai causar esse excesso, entre outros fatores, como uma vida extremamente estressada, favorecendo com que eu tenha bastante sensibilidades alimentares, quer seja uma falta de nutrientes, alguns nutrientes específicos, facilitando essas sensibilidades alimentares, quer seja pela minha falta de água, favorecendo com que eu não tenha uma digestão adequada e que alimento e não nutriente passe para dentro da minha corrente sanguínea. Então, essa questão ela é extremamente importante, né? Então, e essa questão, quanto mais, por exemplo, se eu vou comer estressado ou se eu vou comer com raiva de mim mesma, que a Maria Salete acabou de colocar aqui, a neurociência já comprovou a importância do auto-amor, né? Porque quem ama se cuida. E quem ama não se agride. A sensibilidade alimentar, ela também tem a ver com a psicossomática de uma autoagressão, né? Então, quanto mais a pessoa tem uma predisposição, tem a ver com uma questão de agressão. Então, são várias as questões para serem trabalhadas, tá? Isso aqui eu não vou me prolongar muito, porque o assunto dá pano para manga. Saúde do trato gastrointestinal. Primeiro, temos dente? Não, para sorrir. Para sorrir também, né? A gente precisa, isso faz parte da saúde. Mas temos dentes para mastigar. Precisamos de água para fazer saliva, precisamos de água para fazer um suco digestivo adequado. A gente precisa de água para lubrificar nossos intestinos, a gente precisa de água para ter suco pancreático, ter suco biliar, que é tudo líquido, é tudo aquoso. Então, a gente precisa de água para saúde do trato gastrointestinal. A gente precisa mastigar, a gente precisa estar calmo e tranquilo durante a refeição, porque quando eu estou na frente de um leão, eu não é para eu comer. E tudo que chega lá no meu trato gastrointestinal, ele agride, ele vira pedra. E essa pedra vai agredindo todo o meu intestino, que ele abre as portas para dentro da minha corrente sanguínea. E isso gera uma inflamação. E essa inflamação ferrou com a saúde hormonal, tá? Então é extremamente importante. E aí todo mundo fala, saúde hormonal, não sei o que, eu preciso detoxificar. Preciso melhorar o meu fígado. Tá,
Tá, só que para o fígado estar protegido, eu preciso primeiro cuidar da saúde do meu trato gastrointestinal. E se eu estou consumindo algo que eu não digiro, que eu não tenho enzimas adequadas para digerir, aquilo vai entrar como agressor, causando sensibilidades alimentares. Então, não existe saúde do fígado sem saúde do trato gastrointestinal. Não existe saúde do fígado sem eu mastigar, sem eu beber água, sem eu comer comida de verdade. Não adianta ficar tomando suco verde por uma semana e achar que o corpo vai estar limpo, tá? Isso é bastante importante. E aí, então, esse é o terceiro ponto dessa linha, que é a detoxificação. Então, isso aqui, essa parte aqui é base para o que vem a seguir, que é estresse oxidativo, radicais livres, que geram envelhecimento, que geram alterações celulares. Né? Todo mundo já ouviu falar sobre antioxidante, que a gente tem que comer bastante vegetais, porque eles nos protegem dos radicais livres. Então, o estresse oxidativo é extremamente importante. E se eu tenho toxinas, eu gero radicais livres. Se eu tenho uma má digestão, eu gero radicais livres. E aí, a inflamação. Um estresse oxidativo exacerbado gera inflamação. E aí, essa inflamação vai prejudicar com que a tua mitocôndria funcione adequadamente. A mitocôndria é onde que vai a fábrica de energia. E aí, nessa questão de energia, os locais que mais requerem energia do nosso corpo, primeiro, 20% da energia do nosso corpo, que mais tem mitocôndria, é o nosso cérebro. Depois, glândulas e músculo. As glândulas são os ovários, é a tireoide, é a hipófise, é a adrenal, que vai produzir hormônio do estresse, são as glândulas, é o pâncreas. Então, se você não tem uma mitocôndria funcionando, se não tem uma produção energética funcionando adequada, tu não tem saúde hormonal, tá? Depois é o equilíbrio, né? Se tá tudo equilibrado, vai ser muito fácil equilibrar minerais, vitaminas e metilação. Eu não vou entrar em um pouco de detalhes, eu já vou responder, Maria Salete. E aí, estruturas que são articulações, músculos, ossos. Transporte, seu sangue transportando inchaço, retenção de líquido, quer dizer que o transporte não tá bom. E a comunicação, que são os hormônios, tá? Para isso tudo estar equilibrado, aí eu tenho saúde. É tudo equilibrado. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente pensa em estar começando por aqui, pelos hormônios, sendo que a minha base está toda esburacada. E nesse ponto, que eu faço uma analogia, eu vi uma pergunta sobre qual que é o nutriente mais importante. Ou, trazendo isso para a pirâmide, qual é o ponto da base mais importante para você olhar? É aquela que está em falta, aquelas que está negligente. Então, esse é o ponto mais importante. Não existe uma receita, nós somos indivíduos únicos, não existe uma receita de bolo. O ponto mais importante é investigar cada caso e ver o que falta naquela pessoa. Onde que está a falta dela? E sabendo também que uma coisa ajuda na outra, né? Quando eu coloco em mim alimentos cheios de vidas, com vitalidade, alimentos frescos, eu
consequentemente vou afetar tudo isso aqui. Eu vou estar mais em contato com a natureza, porque o alimento é natureza. Eu vou também ajudar no meu estresse, na minha ansiedade, porque principalmente eu vou dar verdes, vou colocar magnésio, que vai ajudar na minha ansiedade, e vão melhorar meus pensamentos. Então, tudo isso. Tem uma mulher que é bem famosa, é a Cristina Cairo, não sei se vocês já ouviram falar nela, mas que ela diz que, segundo ela, se você tomar um copo de suco de clorofila, só clorofila mesmo, né, só couve, que é tipo o meu suco da vida, só que só com folhas, se você tomar por 20 dias ou 30 dias, ela fala que, por exemplo, o fumante deseja parar de fumar, então a pessoa existe mudanças bem significativas. E eu acredito sim que quanto mais tu coloca vida para ti, quanto mais tu melhora, tu quer melhorar mais, né? Então isso é bastante importante. E aí a Maria Salete, ela perguntou sobre alguma recomendação para o uso de enzimas digestivas. É assim, que na realidade depende muito de um histórico, né? Então, assim, depende, a pessoa sofre de uma hipocloridria, então, de repente, a questão da um cloridrato de betaína cai bem, um ácido clorídrico, mas é que daí só por só por recomendação, só por prescrição, pode ser, mas você também tem enzimas pancreáticas, que também pode ser repostas, né? Então, assim, e aí existem alguns sinais e sintomas histórico da pessoa para estar usando as enzimas pancreáticas. Às vezes usar que digere a gordura, às vezes para digerir os carboidratos. Isso vai depender dos sinais e sintomas da pessoa, tá? Mas o uso de enzimas ajuda bastante, mas a gente sempre tem que otimizar a nossa produção e avaliar o qual que realmente é necessário para aquela pessoa, tá? Não sei se eu respondi. Qualquer coisa tu me fala. E me diz se eu estou indo muito rápido, está sendo muito complexo aqui, que eu trouxe alguns temas aqui, alguns nomes talvez bastante diferentes aí para vocês, estresse oxidativo, inflamação, suporte mitocondrial, metilação. Mas o que eu quero que vocês entendam é que existem N coisas, existem como se fosse uma escadinha, uma pirâmide, que os hormônios, eles estão aqui em cima. Então, eu preciso melhorar meus hábitos de vida. Se eu não tenho um sono adequado, a minha saúde hormonal vai ser uma droga, né? Então, aqui é a teia de interrelações metabólicas, que ela fala, aqui está a comunicação, mas uma coisa interage com a outra. Né? Então, aqui, ó, assimilação, que é a questão da respiração e digestão, energia, defesa e reparo, que é o sistema imune, biotransformação, que é a desintoxicação, transporte, que é a saúde cardiovascular e sistema linfático, integridade estrutural, que é a questão de muscular, articulações e membranas de cada célula. Né? Então, aqui a qualidade das gorduras que a gente come afeta muito isso. E aqui é a matriz da nutrição funcional, que é uma teia de interrelações metabólicas, como essa aqui, só que aqui é aplicado para cada pessoa. E aí aqui, ó, cada pessoa tem uma história, os antecedentes, cada pessoa tem um gatilho, então às vezes o desequilíbrio dela começou com uma mudança de cidade, uma separação, um divórcio, a morte de alguém querido. Isso aí pode ter sido gatilho que deflagrou mediadores e perpetuadores, que é o quê? O que vai gerar doença. E conforme está aqui a minha base, sono e relaxamento, exercício e movimento, nutrição e hidratação, estresse e resiliência, relacionamentos e trabalho em equipe. Como que está isso aqui? Tem muita relação com como que o impacto que vai gerar aqui. E vocês percebam que aqui, ó, é mental,
emocional e espiritual está no centro dessa teia. Eles interagem com todos. Então não adianta a gente não olhar para como que a gente tem muitas vezes negligenciado a nossa espiritualidade. Como a gente tem negligenciado fazer a gente toma banho todos os dias, né? Escovamos dentes todos os dias. E o quanto que a gente tem feito uma limpeza da nossa mente. Aquietar. É muito fácil, né? A correria do dia a dia faz a gente esquecer de parar e simplesmente respirar, meditar, fazer uma yoga, né? A gente tem 2 professoras aqui, e a Maria Salete e a Michele, então assim, é muito importante a gente limpar a nossa mente também. E assim a gente vai conseguir também tomar atitudes mais assertivas em prol da nossa saúde, tá? Então é muito importante, né, a gente ter essa história, e cada indivíduo é único. Então, por mais que, por exemplo, num câncer de mama, aqui a comunicação, são vários os fatores que estão envolvidos, mas cada pessoa tem sua história. Cada pessoa tem suas peculiaridades específicas. Tem sua genética, tem sua história, né? A sua genética, sua história de vida, né? Ou como que foi educado, como que lida com os problemas, tudo isso. E a gente não é refém de nada. A gente sempre pode fazer melhor. E aí, aqui aqui tem a cascata hormonal, né? Então vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso. Colesterol é a matéria-prima para fazer os hormônios sexuais, testosterona, estradiol, progesterona, e o cortisol, o hormônio do estresse. E aí, falando bem grosso modo, aqui, ó, daqui para cá, para testosterona, para o estradiol, é reprodução. Daqui para cá é sobrevivência. Meu corpo sempre vai priorizar a sobrevivência e aqui vai gerar um desequilíbrio hormonal. Isso vai gerar muito desequilíbrio, né? Então, o corpo, tudo que ele entende como estresse, tudo que ele entende, não é só o estresse da vida e do dia a dia, tá? Então, vamos ver o que impacta aí nessa questão dessa saúde hormonal, né? O que desvia essa cascata hormonal? Tudo o que o organismo entende como estresse. Tudo que ele entende como estresse. E o que ele entende como estresse? Sabia que até eu ganhar na Mega Sena pode ser um estresse? Esse estresse eu queria. Mas pode ser um estresse porque as emoções exacerbadas é um sinal de alerta para o corpo. E o que o corpo entende como estresse? Estresse físico, mental, emocional e espiritual. Físico, cirurgia, pode ser um estresse. Desequilíbrio de nutrientes, falta ou excesso de vitaminas e minerais. Por isso que não vai ficar tomando os nutrientes. A Deus dará, né? Não é tomar a vitamina D, inclusive, ela é usada em altas doses para doenças autoimunes, ou seja, para reduzir o sistema imune da pessoa. Não é nem de mais nem de menos. Vitamina D tem que estar ótima, não tem que estar acima de 100. Né? Então, às vezes, até as pessoas com essa boom da Covid estão tomando e não estão sabendo, não estão monitorando aí como que estão os seus níveis, tá? Minerais, muitas vezes, por exemplo, mulheres usando anticoncepcional ou reposição de estrogênio, né, tem um aumento do cobre, e esse
cobre, ele gera um estresse oxidativo e vai gerar inflamação, né? Então, isso gera um estresse. Sono inadequado, desidratação, quantia e qualidade de carboidratos, açúcares, gorduras e proteínas, sensibilidades alimentares, toxinas, medicamentos. Então, tudo isso é entendido como estresse pelo meu corpo. E tem coisas que eu posso escolher, tem coisas que vai ser mais difícil. Por exemplo, aqui em Balneário tem muita construção, tem aquele fuligem, né, aquele pó, não tem muito como a gente se proteger. Tem como minimizar, mas tá aí, né? Então, o que eu posso escolher para melhorar? Estresse mental, então, como é que eu falei, a higiene mental, respiração, meditação. Estresse emocional, as emoções exacerbadas, boas ou ruins, como eu já falei, e a fé, né? Ou você não ter fé, não acreditar em nada, né? Isso sim pode ser um grande estresse para o corpo. Mas também não é só isso. Após ter exercido suas ações, o hormônio passa pelo fígado e sofre reações para ser limpo, desintoxicado. Após a molécula ser transformada para ser possível de ser jogada fora, ela vai pela vesícula biliar para o intestino. E conforme estiver a qualidade desse intestino, em especial sua população de bactérias, de micro-organismos, ele pode ser reabsorvido e ter efeitos maléficos para o corpo, efeito cancerígeno, tá? Então, isso é a questão da saúde do trato gastrointestinal, ela favorece muito a saúde hormonal ou favorece a doença hormonal, né? Ou favorece o desequilíbrio hormonal. Então, é muito importante saber que nosso intestino, como que tá? E aí eu ensinei para vocês fazer os fermentados. Quem aí faz os fermentados? Os fermentados é um elixir, ele tem um monte de bactérias boas. Só não é indicado muito para quem tem intolerância à histamina, né? Então, em alguns casos específicos. Então, é bem importante tá cuidando da saúde desse intestino. E a saúde do intestino começa com mastigação, ingestão de água, mastigação, ingestão de água e consumos de comida de verdade. Consumo de vegetais. A gente tem que consumir mais de 400 a 500 gramas de vegetais, frutas, verduras e legumes crus por dia, para ter um monte de substrato bons para as nossas bactérias, para ter um monte de vitaminas e minerais, para ter um monte de coisa boa para o nosso corpo funcionar de forma adequada. A Ana Marta falou que fez o de repolho. Então, assim, ó, o fermentado, ele tem enzimas digestivas e ele tem bactérias boas. E aí, olha que legal. Saiu há 2 dias, super recente, publicado na Nature, que é a revista científica de maior repercussão aí do mundo, de mais credibilidade, né? Então, saiu que a questão dos vegetais, dos probióticos e prebióticos, os vegetais fermentados e as saladas, na prevenção, não, na menor gravidade da Covid, né? Então, assim, isso para mim não é surpresa, porém, né, é muito legal ter esse respaldo científico, tá? Então, é bem bacana estar usando isso como artifício e variando. Então, a Ana Marta colocou aqui sobre o de fazer de abóbora. Então, essa questão, e o legal é variar, fica bem gostoso fazer com rabanete, fica bem gostoso com rabanete, o couve, o rábano, né? Então, o nabo daikon também fica uma delícia, fica bem interessante, tá? Então, aqui ficou bem pequena a letra, né? O básico é a base da sua saúde.
Então, o que que é o básico, né? Água de quantidade e qualidade adequada, mastigação, sem mastigação não há aproveitamento de nutrientes. A base da sua alimentação deve ser verduras, legumes e frutas e fermentados. Com isso tudo resulta em um conjunto de fibras, mais vitaminas e fitoquímicos. Usar muito tempero natural. Muito além do alho, da cebola e do açafrão, tá? Só que o açafrão tem um monte de estudo científico, todo mundo agora só acha que existe açafrão. Não, existe orégano, manjericão, coentro, noz moscada, louro, tudo isso tem um potencial anti-inflamatório, um potencial de cuidar da tua saúde formidável. Então use e abuse, dá um baita sabor para a comida, né? E prazer, né? A gente precisa desse prazer para também comer de forma saudável e gostosa. Então, boas fontes de gordura, peixes, linhaça e chia. Aí aqui porque eu coloquei o ômega 3, tá? Então, assim, com destaque o ômega 3 e a gema do ovo também, que é o ácido araquidônico, que são os ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6. E, claro, abacate, coco, isso aí, azeite também é bastante interessante. Mas, assim, para a saúde hormonal, o teor de ômega 3 é muito importante, tá? Então, assim, saúde dos hormônios sexuais é fundamental. Movimenta-se, movimente-se, movimento é uma vida ativa, tenha uma vida ativa. Atenção ao padrão de pensamentos e emoções, autoconhecimento, nutrir a fé, contato com a natureza. Tudo isso vai alimentar que você tenha bons pensamentos. Sono de qualidade, respeitar os ciclos, exposição solar e evitar o consumo de álcool e café. Essa questão do álcool e do café, ele tem uma relação muito grande com os calorões, tá? Na menopausa, e os calorões também têm muita relação com muita adrenalina aí no sangue, então provavelmente tu não tá relaxando adequadamente, tá? Não tá relaxando o suficiente pro que o teu corpo entende como relaxamento. Então, a sua respiração, ela influencia diretamente nas suas emoções, tá? Então, eu convido agora a gente fazer uma respiração, tá? Essa respiração é uma respiração do yoga. Eu tenho gostado muito dessa respiração, que é a respiração de narinas alternadas. Ela principalmente ajuda muito no equilíbrio do hemisfério esquerdo e direito do nosso cérebro, tá? E o que eu tenho feito eu tenho feito 5 dessas respirações antes das refeições, né? Porque eu tenho estado bastante agitada durante as refeições, trabalhado bastante, e para eu conseguir desligar aí, antes das refeições, para eu conseguir mastigar adequadamente, para eu conseguir fazer uma digestão adequada. E essa foi a técnica que eu tô mais gostando para fazer antes das refeições, então eu convido a fazer. Então, como é que é essa técnica? Talvez até a Maria Salete ou a Michele tenham alguma orientação melhor, né? Mas assim que eu faço e que eu acho que dá certo. Então, aqui, ó, eu pego, puxo, troco e solto. Puxo, troca o dedo, solta. Puxa, solta. Puxa, solta. Puxa,
solta. Então, fazer 5 respirações dessa, tá com delay aqui, eu não sei como é que vocês estão, se vocês praticaram, fizeram, e como que vocês se sentem ao fazer essa respiração, né? Eu gostaria que vocês colocassem aí no chat, e aí eu já vou responder todas as dúvidas de vocês, tá? Então, você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências, né? Então, a nossa saúde hormonal, então, conforme a parte da vida que a gente tá, ela é decorrente de todas as escolhas, de repente, não tão boas que a gente fez ao longo da vida. Mas a gente sempre tem o que fazer para melhorar daqui para diante, né? Pode ser que a carga do que eu fiz não seja tão legal, mas eu posso melhorar daqui para frente e ter uma saúde hormonal melhor, tá? Então, e quando você faz, tu olha para um conjunto de coisas, não adianta olhar para uma única coisa e achar que é isso, só isso vai ser o suficiente para a tua saúde prosperar, tá? Não vai ser só isso. É um conjunto de coisas, é um conjunto. E qual é mais importante? Só tua individualidade, só tua genética vai determinar, tá? Então, aqui a Maria Salete colocou uma dúvida, eu já vou responder. Me coloquem dúvidas, né? Quero saber também se vocês gostaram. E a gente vai ter toda quarta-feira às 17 horas, então né, essa quarta-feira e mais 3 quartas-feiras às 17 horas, né, o mês de outubro, as próximas palestras, tá? E eu quero saber, tá, de vocês, diante do que vocês aprenderam hoje, o que vocês, né, conhecimento sem ação é mera distração. Diante do que você aprendeu hoje, qual é a ação para você colocar em prática nas próximas 24 horas em direção à saúde que deseja? Coloca aqui no chat, compartilha, que eu quero saber. Gratidão, tá? É bem importante a gente colocar qual é a ação que a gente vai ter em prol da nossa saúde. Ter isso claro. E qual é o passo que é possível hoje tu dar, nesse momento, tá? Aqui, ó, opa, tá, eu vou responder aqui. Obrigada, Maria Salete, sobre começa sempre pela esquerda, não sabia, fluxo de ida e pingala, que eu não sei o que é, de energia, seria energia sutil? Eu não sei o que é, mas obrigada pela gratidão, pela contribuição, tá? E a Ivone falou que se sentiu bem depois que praticamos pranayama, que legal, Ivone, fico bem contente. E aqui ó, sobre o café descafeinado, em relação ao café descafeinado, o que precisa ver é o método de descafeinização, mas ele, por si só, ele não proporciona, ele não aumenta a adrenalina, não aumenta a questão do estresse. Então, nessa ótica, ok. Mas até agora faz bastante tempo que eu não vejo essa informação, tá, Maria Salete? Então, assim, eu preciso até verificar como é que tá a questão da descafeinização, né? Porque até uns tempos atrás eles usavam tinha 2 métodos, eu não me lembro agora, o método que era legal e o outro método que se usava cloro, né? Então, se a pessoa tem uma questão da tireoide mais prejudicada por alguns fatores, uma deficiência de iodo, selênio, ela vai favorecer com que esse cloro ele diminua a ação dessa tireoide, né? Então, assim, mas nesse caso, tá? Então eu acho bem importante tá vendo esse método, eu até vou dar uma olhada que agora fiquei em dúvida, tá? E
Então, assim, coloquem em ação o que vocês podem fazer nessas próximas 24 horas. Isso é importante. Dá um passo, pratique um auto-amor, o autocuidado. Que é o ato de amor que você pode fazer para você mesma hoje, tá? Eu agradeço a todas. A gente tem mais 5 minutinhos. Quiserem me perguntar mais coisas. A Maria Salete vai fazer o de abóbora, legal. Então, Mana Marta, como não tomar café? Então, eu fiquei um tempão sem tomar café. Agora eu tô desde sábado sem tomar café novamente. Eu tenho buscado bastante o chás. Tenho usado bastante chás e eu tenho inventado umas bebidinhas bem gostosas. Até eu posso passar uma receita para, de repente, no próximo encontro eu passo para vocês a receita. Tem o Chocotil, né, que é bem legal. É bem legal, que é com cacau, só que é com cacau na água, só que daí eu inventei uma combinação mirabolante de especiarias, né, que é bem interessante e que ficou o paladar bem gostoso. Eu tenho gostado bastante. Algumas pessoas a gostam, algumas pessoas não, né? Mas é questão de adequar o paladar. Eu passo as proporções certas, mas eu coloco cacau, cardamomo, canela, gengibre. Então fica um boom de antioxidantes e me dá aquele conforto do café, tá? Então, poder pode tomar de vez em quando? Depende de cada caso. Por exemplo, eu percebo que em mim aumenta a ansiedade bastante, né? Então, bastante, bastante, bastante. Então, eu tenho realmente, assim, preferido ficar sem. Eu percebo uma diferença no meu corpo e na minha parte mental, né? Na parte de ansiedade. E reparei no início, quando eu parei no primeiro momento, que daí eu comecei a tomar de volta, mas a questão do meu sono, né, melhorou bastante. Então que daí agora eu percebo que me deixa muito ansiosa, muito, né? E aquela coisa que essa ansiedade gera muito essa questão do medo, luta e fuga. E que o medo é o contrário do amor, né? Então, eu acho que para minha experiência, sim, vale muito não tomar o café. Agora, tomar esporadicamente, eu acho que tá ok, né? Mas é bem esporádico mesmo, tá? Tudo é um hábito mesmo. Ah, sobre refluxo, Maria Salete, eu vou. É que na realidade agora eu não consigo falar. O que me contem aqui, ó, que no chat, né? Alguns temas, quais temas que vocês consideram que vocês gostariam que eu falasse, né? Então, assim, o que implica na saúde hormonal, tá? Então, eu quero saber de vocês, mas assim, quais os temas, né? A questão de sono, água, hidratação. Eu tinha separado algumas coisas, deixa eu ver aqui como é que ficou, mas né, questão de para ser o mais pontual para vocês. Aqui, o próximo seria a saúde hormonal da mulher e o que comer, né? Então eu falaria um pouco da questão de carboidratos, proteínas e gorduras e como montar as refeições. Daí no outro, no dia 21/10, sono e jejum. É bem legal esse tema, para a questão de câncer, é bem legal falar sobre o jejum. E aí, no dia 28, cultive saúde e não dê brecha para a doença chegar. Bom, se vocês quiserem, se vocês me solicitarem e que couber nessa questão do tema do Outubro Rosa, eu coloco algum outro tema, tá? Mas me falem aqui no chat, ou me falem, né, para eu poder me organizar com antecedência.
E é isso, meninas. Eu gostaria de saber se vocês gostaram desse formato, né, dessa palestra, desse formato, ou se vocês prefeririam o outro sem os slides, mas eu acredito que os slides dão um norte. Me falem o que vocês acham. Legal, Ana Marta, que é, Ana, legal teu feedback. Então, eu vou finalizar. A live vai ficar gravada. Acho que agora a minha tela ficou meio amarelada, que é o horário que a minha tela escurece. Mas eu agradeço a todas que estiveram presentes, né? Que não pôde chegar só no final também, Maristela. A Conceição também tinha falado um oi aqui. E então eu agradeço, né, de coração todas vocês, quando puderem olhar, né, são informações que vão ajudar a ampliar um pouquinho a ótica aí de vocês para olhar para a saúde no nosso corpo como um todo, tá certo? Então, a gente fica combinado para a próxima quinta-feira, a próxima quarta-feira, às 17 horas. Vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada, podem passar, podem compartilhar. Vou adorar que compartilhem, por favor, compartilhem bastante. E é isso, meninas. Então, assim, né? Se lembrarem de alguma sugestão de palestra né? Me falem, tá? Então, para ver se fica coeso com essa questão do Outubro Rosa, tá bom? E eu agradeço a presença de todas. Um beijo no coração, tá? E se curtiram, né, dão um like na palestra, que ajuda também a estar divulgando mais esse assunto para as outras pessoas que precisam, tá bom? Um beijo. Uhum.